Imagina você saindo das drogas, do crime, com 250 gramas de droga dentro de uma mala, condenado a mais de 15 anos, cheio de processo, condenações que viriam a rodo, e alguém te diz, você vai ser profeta e apóstolo. Eu sabia lá o que era profeta e apóstolo. E eu comecei a entender que eu tinha que praticar 3 coisas: orar, jejuar e ler Bíblia. Porque esse tripé me faria crescer, lendo Bíblia, estudando Bíblia. Só que eu não sabia ler direito nem escrever. Aí Jesus falou comigo, você vai ser profeta e apóstolo entre as nações. Aquilo ali me chocou muito, porque eu não sabia ler direito, nem escrever. E agora estou com chamado. E o que fazer com isso? Tem que acreditar no sobrenatural. Tem que fazer uma entrega incondicional. Eu falei, Jesus, então eu vou me entregar para o Senhor. Abrir a minha mente. Me dá uma mente estruturada. Para mim entender. Jesus falou, Paulo, eu vou te ensinar a ler e a escrever. Aleluia. Ele mesmo falou comigo, eu vou te ensinar a ler e a escrever. Faz um seminário. E eu resolvi, no dia seguinte, encontrei um pastor, falei, olha, Jesus apareceu para mim, falou para mim fazer um seminário. Ele disse, eu estou indo no seminário lá em Autônia. Vamos comigo, eu fui, cheguei lá. Ele me deixou lá no escritório com um americano, sotaque bem puxado. E aquele senhor me perguntou, da onde você é? Eu falei, do Rio de Janeiro. Quanto tempo você tem de cristão? Eu falei, uns 4, 5 meses na época, acho que não era mais do que isso. Qual é o seu grau de estudo? Eu falei, estudei um ano e meio. Entrei para as drogas e minha vida acabou ali. Ele olhou para mim e falou bem assim, então nós não temos vaga para pessoa do seu nível intelectual. E aquilo me deu um choque tão grande, o cara me chamou de burro, de uma maneira democrática tão grande, que eu me senti um burro mesmo. Aí, quando eu voltei para casa de recuperação, dobrei meu joelho no meu lugar de oração, falei, Jesus, o Senhor é meu amigo, me jogou numa furada. O homem me chamou de burro de uma maneira tão convicta que quase que eu saí de lá burro mesmo. Aí ele disse assim, Paulo, eu falei contigo o quê? Eu falei, faz um seminário. Então eu falei o quê? Eu falei, o senhor disse fazer um seminário. Então eu falei para você fazer e não ir ao seminário. Falei, então o senhor quer que eu construa um seminário? Ele falou, tá vendo? Você é burro mesmo. Aprende a ouvir. Ouve as coisas que eu te digo e ninguém vai te chamar mais de burro. Falei, então como é que é isso? Você quer estudar comigo? Eu falei, quero. Então você vai estudar 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses não vai ter folga. É todos os dias. Falei, de que hora a que hora? De 3 da manhã a 8 da manhã. Não tem feriado. Mesmo que tiver com problema físico, você tem que estar presente. 3 horas da manhã em ponto. Se você chegar 10 para as 3, não vai ter louvor. Se chegar 3 e 1 minuto, você vai ser punido. Você tem que cumprir o horário. Você quer isso? Falei, quero. Como é que é? Você vai orar de 3 às 4. De 4 às 5,
você vai ler gaguejando do jeito que foi, engolindo os verbos, atropelando toda a gramática no seu idioma. Mas leia. E de 5 às 8 você vai meditar e eu vou te instruir. Eu falei, eu quero isso. E comecei a estudar. Primeiro dia, tinha que levantar, 3 horas tinha que estar bem arrumado, banhado. E eu entrei naquele ambiente no primeiro dia. Quando eu entrei, uma luz encheu aquele quarto onde eu estava. Uma luz resplandeceu. E Jesus surgiu no meio da luz e disse, Paulo, eu estou aqui. Aleluia. Os anjos vão te servir. O Espírito Santo vai te direcionar. E eu vou te instruir. Tudo que você precisar, você vai achar. Aleluia. E eu estudei o primeiro dia, atropelando tudo que era verbo, gaguejando. E quando passou um mês, Jesus começou a me dar aula, pessoalmente. E ele mandava eu ler um versículo 30 vezes. Leia, leia, releia. E ele insistia para me ler, dizia, você tem que achar os pontos, as vírgulas, os acentos. Você coloca uma vírgula no lugar, numa frase você muda o sentido. Se você tirar a vírgula, você muda o sentido. A palavra tem que estar dentro da dimensão daquilo que está escrito. E eu comecei a olhar para os pontos, acento. E falei, como é que eu vou guardar isso dentro de mim? Você tem que ler de 3 maneiras. Você lê em voz alta, para você ouvir o que você está lendo. Lê em voz baixa, para você meditar no que está lendo. E lê sem voz para guardar no seu coração. Então eu li um versículo nos 3 sentidos. Voz alta, voz baixa e sem voz. E a palavra ia entrando dentro do meu coração. E eu comecei a entender a Escritura. E um dia Jesus colocou a mão na minha cabeça e disse assim, eu libero conhecimento. Aleluia. Aleluia. E quando ele falou, libero conhecimento, uma luz entrou no meu espírito. Era a palavra de Deus, eram os verbos, quebrando todas as cadeias. Quebrando todas as cadeias, eu comecei a ler. E fluiu a leitura, aleluia. Eu li o Salmo 23, lembro até hoje. Coloquei os olhos no Salmo 23 e li, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará, aleluia. Deitar-me faz em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Aleluia. E aquela leitura fluiu e eu entendi. Eu ganhei a habilidade da leitura. Comecei a ler livros, Bíblia. Tudo que vinha nas minhas mãos eu lia. E os livros chegavam na casa de recuperação. Chegava livros de vários lugares destinados a mim. E eu não sei nem de onde vinha tanto livro. Mas Jesus foi construindo uma ideia. Quando eu fiz 1 ano e pouco de seminário, 1 ano e meio com ele, ele começou a me dar aula diferente, escrever na parede. Ele escrevia em hebraico, traduzido em português, aramaico traduzido em português e grego traduzido em português. E eu perguntei, por que esses 3 idiomas? Ele disse, porque as escrituras foram escritas nesses 3 idiomas. E eu comecei a copiar aquelas coisas e guardar. E guardei 300 escritos desses. Aleluia. E aquela leitura ia marcando minha vida. E quando foi uma madrugada, Jesus chegou, eu estava orando.
3 horas da manhã, ele chegou e falou: Paulo, hoje eu quero fazer uma coisa com você. Senta aí. Eu sentei no chão. Jesus falou: hoje eu vou te ungir. Aleluia. Vou te ungir com 3 unções. E ele colocou a mão na minha cabeça e a mão dele era como óleo, gotejando. Aleluia. E o óleo pingava na minha cabeça. E ele disse: eu te unjo com a unção preventiva. Essa unção vai te proteger. O inferno vai levantar, mas não vai te atingir. Os demônios se levantarão, mas não te atingirão. As flechas malignas serão quebradas, aleluia. E ele me deu a unção preventiva. Quem crê numa unção preventiva aqui, levante a mão. Essa unção, ela bloqueia magia negra. Olho grande, inveja, bruxaria, será bloqueado, aleluia. Levante sua mão e diga: eu recebo unção preventiva para bloquear a ação do inferno contra a minha vida, minha família e o meu ministério. Aleluia. Jesus disse: essa unção eu carrego ela. Quando desci a manjedoura, essa unção me protegeu. Dentro da manjedoura, Jesus falando. Então era uma unção preventiva. A doença não entrou nele. Você imagina o que é a manjedoura, o coxo do animal. Vírus, bactérias, fungos, doença da baba do animal, o estábulo, os gases que vêm dali dos excrementos. Jesus nasce ali dentro e é colocado dentro da manjedoura, mas nenhum vírus entrou nele, nenhuma bactéria entrou nele, porque é a unção preventiva, aleluia, protegeu o ambiente. Então maldição não chega na minha casa. Quem crê nisso aí? Praga nenhuma chegará à sua tenda, gente. E eu recebi a unção e ele disse: agora eu te unjo com a unção curativa. Falei: o que eu faço com essa unção curativa? Você vai curar as pessoas, vai curar a cidade, vai curar nações. Essa unção você vai levar para curar ambiente, aleluia. Você vai chegar em ambiente travado e a unção liberada, curativa, ela desbloqueará o ambiente. Aleluia. E eu tive grande experiência com isso dentro da casa de recuperação. Porque com 3 meses ali dentro, chegou um jovem que vivia na magia negra. Coisa pesada. Ele foi batizado no espiritismo na África, 21 dias dentro do sangue de animais, todo marcado pelos símbolos de corte de coisa maligna. Quando ele chegou na casa de recuperação, ele agitou a casa de recuperação, chegou um exército de demônios com ele. E botaram ele dentro de um quarto. E me escolheram para ficar com ele ali, porque eu jejuava. Gente, era uma coisa tão violenta, que o cara, ele olhava para mim e falava assim: olha aqui, ó. Flutuava, ficava flutuando no ar. E eu falei: o que eu vou fazer com isso? E a unção curativa é a unção que queria curar aquele camarada. E um dia eu coloquei a mão na cabeça dele, orei. Os demônios saíram dele e ele ficou liberto para a glória de Deus. E eu comecei a entender que a unção, essa unção curativa, é uma unção que revela o ambiente para Deus trabalhar no ambiente. Desbloqueia. Já cheguei em cidades terríveis, cidades travadas, aqui no Brasil, na Itália, na Europa, lugares que não tinha como realizar a obra.
de tanta pressão e depressão. Mas a unção curativa, ela chega abrindo espaço. E eu creio que o sobrenatural vai descer aqui hoje. Alguém vai ser curado aqui hoje. Alguma doença vai deixar o corpo aqui hoje. E essa unção, eu comecei a me mover com ela. Sem experiência, mas me movia. E ele falou: Paulo, eu vou te dar a terceira unção, que eu chamo de unção permissiva. Aquela que eu me permito entrar no sobrenatural. Eu me permito a ser cheio do Espírito Santo. Eu me permito hoje aqui, Deus derramar a glória dele. Aleluia. Levante sua mão e diga comigo: eu me permito a ser cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. E quando Jesus me deu essas três unções, eu saí daquele ambiente de escola, cheio do poder de Deus, mas cheio da glória. Gente, era coisa fenomenal. Não dá para explicar muito. Eu fico olhando Atos capítulo 9, quando Saulo é chamado debaixo do sobrenatural. Quando ele é chamado, ele está indo pegar a igreja, perseguindo-os do caminho. De repente Jesus esbarra nele, aleluia, aleluia. E ele ouve uma voz, ele vê uma luz. E ali a chamada dele é sobrenatural. A igreja, ela precisa viver uma unção permissiva. Eu preciso me permitir em crer em Deus da maneira correta. Confiar em Deus. Acreditar que Deus me chamou. Não importa se eu vim das drogas, se eu vim do crime. Ele me chamou, aleluia. Não importa se Paulo ia matar os cristãos, prender os cristãos. Ele chamou Saulo, aleluia. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa para ti, recalcitrado contra meus aguilhões. Saulo caiu cego por terra. Então Deus chama a gente para viver uma unção permissiva. Deus quer que você creia no sobrenatural. Queremos viver o sobrenatural, mas queremos detalhe. Não, meu irmão. É entrar sem saber aonde vai chegar, aleluia. É entrar de cabeça, de fé. É mergulhar no sobrenatural. É acreditar que hoje é dia de mudança.